Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, e nesse vídeo vamos abordar um mapa, planejamento, orçamento e gestão de projetos. Pessoal, uma matéria bem importante, porque é algo que a maioria de vocês, eu acredito, que vai utilizar na prática, dado que, estatisticamente, a maior parte dos engenheiros que se formam na engenharia civil, eles vão atuar com obras, né? Mais de 75%, a última pesquisa que eu li. Então, é essencial esse domínio de CUB, de gestão, em relação a orçamento, também atualização de parcela, mês a mês, enfim. É que a gente vai abordar um pouco sobre esse tema, que é a base do nosso mapa, né? Mas antes eu quero pedir você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha esse vídeo porque me ajuda demais, tudo bem? Bom pessoal, vamos lá então. Estou ajudando não só nesse mapa, hein, mas também todos os mapas do curso de vocês. Seja essa matéria, manutenção, patologia, seja saneamento, materiais da indústria, qualquer matéria do curso de vocês, estou ajudando em todas. Contem comigo, meu número tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, meu WhatsApp, será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Cuidado, pessoal, cuidado porque esse módulo tem prova, então é essencial ir bem nesse mapa e nas atividades, beleza? Vamos lá, então? Bom, pessoal, abre aqui no nosso caderno, o nosso mapa. Ok, e aí, pessoal, a gente tem que ele traz a seguinte situação, ó. Imagine que você é um engenheiro recém-formado que constrói e vende casas direto na planta na cidade de Maringá. Em janeiro de 2020, você negociou uma casa residencial em planta no valor de 400 mil. Então esse que é o valor da casa no ato da negociação. Na negociação ficou acertado que o cliente pagaria uma entrada de 200 mil reais, mais 47 parcelas 3.500, mais o restante seria pago na entrega das chaves. Repara que ele não dá esse restante, ele só fala o restante. Então você tem que fazer a diferença, tá? Tem o valor total da casa, tem essa forma de parcelamento, faz a diferença, você tem esse restante, que é o balão de quitação. Todos esses valores devem sofrer reajuste de acordo com o CUB, para o padrão residencial normal, a R8N, sem desoneração. Beleza. E aí, considerando, né, o CUB... Considerando o CUB... Gente, cadê meu caderno? Considerando o CUB da região do Paraná. Beleza? Ok. Construa uma tabela que calcule os valores reajustados. Utilize o site do Sinduscom Paraná para constar o CUB. Então, o que abriu aqui sem querer foi justamente essa tabela lá do Sinduscom. Pessoal, é só colocar na internet, tá? No Google CUB Paraná. Então vai aparecer um link e vocês acessam. E aqui tá o PDF, mas fiquem tranquilos, tá? Se você não tem, não acessou, não conseguiu, me fala no WhatsApp, me pede que eu envio na hora para vocês, tá bom? E aí, pessoal, aqui a gente tem o CUB, que é o custo base da construção civil para a região do Paraná mês a mês. Então a gente verifica aqui, ó, essa evolução. Em 2015 era 1.300 e agora, por exemplo, 2024, olha lá, é 2.400. Mas aumentou, hein? Mais R$1.000. Entendeu a ideia? Quase dobrou, na verdade, né? 1.300, 2.600, quase o dobro. E assim é a evolução, repara. Então vai subindo, beleza? E aí, pessoal, o que a gente tem que ficar atento aqui? O CUB funciona da seguinte forma. Ele só é calculado a partir do momento que a gente tem uns 30 dias daquele mês contabilizados, e aí a gente verifica qual foi a evolução do cenário da construção civil local. Ou seja, significa que se agora, por exemplo, a gente está em setembro, né? Setembro, não dá para a gente afirmar, inferir qual é o CUB relacionado a setembro. Por quê? Porque hoje ainda é dia 8 de setembro. Então ainda falta aí 22 dias, eu creio, né? Pro mês. E aí a gente não
não dá para saber o que vai acontecer em termos de evolução do preço base nesses 22 dias que estão por vir, justamente porque é o tempo futuro, não aconteceu. Então a gente sempre pega o CUB olhando o passado, mês anterior, beleza? Então, quando a gente faz uma negociação agora em setembro, por exemplo, a gente vai usar como base o mês anterior, agosto, e assim sucessivamente. Sendo assim, como aqui ele fala que a casa ela foi negociada em janeiro de 2020, entendeu? Beleza. Então, significa que para esse CUB em questão, nesse momento, em janeiro de 2020, a referência dele vai ser dezembro de 2019, que é o mês anterior. Então, ó, a entrada janeiro de 2020. Então, a referência para essa entrada é o CUB de dezembro de 2019. No mês de fevereiro, ele vai pagar a primeira parcela. Você dá a entrada e no mês seguinte você começa, né, a pagar o parcelamento. O mês seguinte vai ser fevereiro, certo? Então a parcela 1 vai ser paga em fevereiro. Logo, como a parcela 1 vai ser paga em fevereiro, a tabela, o CUB, o valor do CUB dela de referência vai ser janeiro de 2020. A parcela que é paga em março, o CUB referência dela é fevereiro e assim sucessivamente. Você paga a parcela no mês X e o CUB referência ao mês X menos 1, sempre no mês precedente ao mês que o pagamento foi efetuado, sempre. Bom, vou fazer aqui para ficar mais claro para vocês, tá bom? Vamos aqui então, ó. Para começar, pessoal, a gente tem que construir uma planilha, né? Vou fazer aqui na mão, depois a gente estrutura a planilha e aí vocês só continuam. Então, ó, qual é a ideia aqui, pessoal? A gente vai usar, por exemplo, a entrada. Se a gente analisar entrada, ó, entrada, colocar aqui, tá bom? Então, ó, se a gente pegar a entrada, eu sei que a entrada ela é do valor de 200 mil. Então, vamos lá. Entrada. O acordo foi uma entrada de 200 mil reais. Aqui é. Opa. 200 mil. Ok. Beleza. Que vai ser paga em mês. Eu sempre gosto de colocar, quando eu faço essas planilhas, né? Eu coloco uma... Vou só colocar mês, porque o vigente... pode colocar mês vigente. Ela vai ser paga em janeiro. Então, mês vigente dela, quando o pagamento vai ser efetuado, é janeiro. Então, ó, a referência para esse CUB é... Então, ó, o CUB vai ser qual o valor? Bom, o CUB referência é... A gente tem que olhar lá naquela planilha, naquela tabela. Bom, se eu pago em janeiro, o CUB referência é em fevereiro. Aí a gente vem aqui, ó. Se eu pago em janeiro, o CUB referência é dezembro de 19. A gente vai pagar nesse mês aqui, ó, janeiro, certo? Só com a referência no mês anterior. Então, o mês anterior é quem? É dezembro de 19. Então, qual o valor do CUB? Ora, o valor do CUB é esse rapazinho aqui, ó. Valor do CUB, tá aqui então. Então, ó, eu paguei a entrada em janeiro, logo o CUB referência é o mês anterior, que é dezembro. E qual é o valor dele? R$ 1.593,55. Então, CUB para referência para entrada é 1.593,55. Beleza. Então a gente já tem um CUB. Eu sei o valor da entrada, sei qual é o CUB referência. E aí, pessoal, a gente pode, então, fragmentar essa entrada em quantidade de CUBs. Como assim, pessoal? Como se fosse lotes de CUBs. Ora, eu vou pagar 200 mil reais, certo? 200 mil reais corresponde a quantos CUBs? A quantas vezes o valor de um CUB? Ora, um CUB, ele vale, que é o custo unitário básico, um CUB ele vale 1.593. Se eu estou dando entrada de 200 mil CUBs, significa que eu já estou pagando quantos CUBs? Vamos verificar? Então, vamos verificar agora.
quantidade de cubes. A quantidade vai ser o que você pagou dividido pelo cube daquele mês. Então, 1.593,55. Isso daqui, pessoal, vai ser 251,01. Então, significa que no ato da entrada, você está pagando um total de 251 cubes. É a mesma coisa. Ok, professor, eu paguei 251, mas eu tenho que pagar quantos no total? Quantos cubes, né? Quantas vezes o valor de um cube eu tenho que pagar? Vamos verificar? Simples, né? Qual a quantidade total de cubes? Ora, vai ser o valor do imóvel, no caso. Então, é o total de cubes. Cubes, né? O valor do imóvel, que é o valor total, né, da negociação, 400 mil, dividido pelo cube do mês da negociação, que foi o quê? O mês foi em janeiro, então o cube continua sendo esse aqui, ó, de dezembro. 1.593,55. Se você faz essa conta, a gente vai encontrar o total de... Agora, pessoal, vamos lá. Cadê a calculadora? Pronto. Vai ficar 400 mil dividido por 1.593,55. Olha lá. Maravilha. Ali tá errado, né? Eu inverti aqui, né, gente? 251 é o total. Então, isso aqui, ó. Do quanto? 251, né? 400 mil... dividido por 1.593,55. 251 cubos. 251,01 cubos. Só que essa divisão... Esse que é o total de cubos que você vai ter que pagar, de uma forma ou de outra. Só que você deu 200 mil de entrada. Então, 200 mil corresponde a... 1.593 dividido por 55. Olha lá, 125,51. Então, você pagou o total de 125,51 cubos. Beleza. Entendeu a ideia? Olha que interessante. Você, no ato da entrada, pagou 125,51 cubos. Só que o total do imóvel é de 251,01. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente tem, portanto, o cenário em relação à entrada. Beleza? Então, eu sei quantos cubos. Vamos lá, recapitulando. Qual o total de cubos que o meu imóvel vai ter? Ou melhor dizendo, qual o total de cubos que você, enquanto comprador, vai ter que pagar? Total de 251. Ok. Tem a entrada de 200 mil reais. Essa entrada corresponde a quantos cubos do total? De 125. Metade. Ok. Então, meu saldo devedor, em termos de cubo, é 125,51. Porque é metade, né? Eu paguei 125,51, faltam outros 125,51 a serem pagos. Perfeito. E agora, como que vai ficar? Agora a gente vai começar o parcelamento. Entendeu? Então vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, parcelamento. Que são as 47 parcelas. Parcelamento. Venho aqui e vai ficar como? Esse parcelamento simples. Ora, pessoal, as parcelas, ele já determinou o valor, né? No momento da negociação, atenção, 3.500. Perdão, pessoal, 3.500, ok. Só que isso, 3.500, não vai ser o valor real, né? Que ele vai pagar mais, porque 3.500 foi no momento da negociação. Lembra que tem um reajuste? Pois é. Então a gente vai fazer esse cálculo agora. Bom, vamos lá, parcela 1, por exemplo. A parcela 1, parcela 1. Então, ó, qual é a realidade da parcela 1? Vamos lá. Ela vai ser paga no mês... Qual vai ser o mês que ela vai ser paga? Mês de fevereiro, certo? Beleza, Matheus? Ok. Quantos cubos a parcela 1, pessoal, ela vai representar? Ora, pessoal, qual a quantidade de cubos? Ó, então, quantidade de cubos vou colocar aqui, ó, quantidade de cubos que a parcela 1 representa. Ora,
vai ser o valor da parcela 1 no momento da negociação, que é R$ 3.500, dividido pelo valor, perdão, gente, do valor do CUB lá no momento da negociação, que a gente viu que era 1.593,55. Então isso daqui, pessoal, é igual a 2,20. Significa que as parcelas, todas as parcelas, pessoal, terão a mesma quantidade de cubos. Por quê? Porque são parcelas iguais. Lá na negociação a gente falou, 47 parcelas de tal valor. Beleza. Ok. Mas só que, concretamente, esse valor muda em virtude do reajuste. Mas a gente tem que fazer isso daqui, ó. Pegar o valor da parcela na negociação, dividido pelo cube daquele momento para encontrar a quantidade de cubos, porque é a quantidade de cubos que vai refletir para a correção. Então significa que as parcelas, pessoal, cada parcela ela vai ter 2,2 cubos. Ok. Só que eu vou pagar essa parcela em qual mês? No mês de fevereiro. Então, qual vai ser o valor da minha parcela? Ora, simples. Aí, ó, eu preciso analisar qual é o cube vigente, ou seja, no ato do pagamento. Vou até colocar aqui, ó. No ato do pagamento da parcela. Beleza, então vamos fazer isso. Qual é esse valor de cube? Ora, vou pagar qual mês? Fevereiro. Então o cube que eu analiso é o mês anterior, o cube de janeiro. Se eu abro aqui o Excel, a tabela, olha lá, o cube de janeiro de 20 é quanto? É R$ 1.601. Ok. Eu vou colocar aqui, ó, 1.601,10. Ok. Então, esse é o valor do cube no ato do pagamento da parcela 1. Sendo assim, qual é o valor reajustado da parcela 1? Ora, valor reajustado da parcela 1 vai ser igual a quem? Ora, vai ser o valor do cube nesse momento, que é 1.601, vezes a quantidade de cube que eu preciso pagar por mês, que é quanto? Olha lá, 2,2. Então tá vendo por que a gente fez aquele cálculo utilizando o valor da parcela no momento do acordo dividido pelo cube do momento do acordo para achar a quantidade de cubos que eu tenho que pagar todo mês, independente do valor do cube vigente. Eu tenho que pagar 2,2 cubos. Se o cube tá R$ 1.000 ou se ele tá 37.500, não importa. E eu assumi o compromisso de pagar 2,2 cubos por mês. Então, ó, por exemplo, em fevereiro, o cube ele tá valendo 1.601. Então eu vou ter que pagar 1.601,10, que é o valor de um cube, vezes 2,2. Então, pessoal, a parcela nesse mês vai ser o valor ajustado dela, 1.601,1 vezes 2,2, olha lá, 3.522,42. E assim sucessivamente. Ah, professor, eu fiz no Excel, não encontrei esse valor. Só encontrar o valor de 3.516,58. É verdade. Por quê? Porque o Excel lembra? Aqui, ó, eu trunquei esse rapazinho aqui, ó. Considerei 2,2. Por quê? Porque olha lá, 3.500 dividido por 1593,55 é esse valor aí, absurdo de grande, né? Então, como eu tô fazendo na mão para demonstrar, a gente troncou e aí óbvio vai dar uma diferença. Mas vamos fazer no Excel. No Excel não tem diferença, beleza? Ó, vou até fazer uma linha no Excel dessa parcela 1, por exemplo, ó. Vem comigo, vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, voltei. Então, ó, a gente vai fazer isso. Vou fazer um exemplo da parcela 1, só pra gente verificar a diferença. Ó, parcela 1, vou fazer da forma que eu gosto de fazer, tá, gente? Bem explicadinho, ó. Parcela 1, a gente combinou no ato da negociação. Então, ó, vou até colocar aqui, ó.
momento da negociação, para ficar bem explicado para vocês, tá bom, meus queridos? Então, no momento da negociação, deixa eu aumentar isso daqui. A gente combinou que era R$3.500, era isso? Beleza, ok. E aí, pessoal, qual foi o CUB no ato da negociação? Como assim, professor? Quando foi a negociação? A negociação foi no mês de janeiro. Eu expliquei para vocês que a gente sempre usa o CUB do mês anterior. E o CUB do mês anterior a janeiro foi dezembro de 19. Dezembro de 19 é esse valor circulado aqui, ó, 1.593,55. Então foi 1.593,55. É exatamente o que a gente fez lá no nosso caderno, só que eu tô colocando no Excel para ajudar vocês, beleza? Então, ó, beleza. Vou fazer a parcela 1 só, tá? Vocês fazem os demais, por favor, né? Me ajuda. Então, ok. E agora? Então, ó, no momento da negociação, a gente definiu que a parcela 1 seria 3.500, não só a 1, todas. E o CUB, nesse momento, no ato da negociação, ele era de 1.593. Sendo assim, eu pergunto a vocês, quantos CUBs cada parcela vai representar? Isso sempre no ato da negociação. Então, ó, quantidade de CUBs por parcela. Ou seja, quantos CUBs você tem que pagar em cada uma das parcelas? Ora, é simples. Eu vou pegar o valor da parcela e dividir pelo valor do CUB lá no momento da negociação. E olha aí, dá esse número maravilhoso. Não vai deixar essa coisa horrorosa, né? Deixa aí com 2 casas decimais, tá ótimo. 2, 3 no máximo. O Excel, isso só tá omitindo, mas ele tá considerando todas as casas decimais. Ok, então, ó, deixar aqui com 2, né? Em uma planilha, na vida real, a gente usa mais de 2 casas decimais para CUB. Ok, beleza. E agora? Então, agora que interessante. Recapitulando. No ato da negociação, a gente definiu que cada parcela seria de R$3.500. E no ato da negociação, o CUB, o valor tabelado, era de R$1.593,55. Ora, se cada parcela é R$3.500 e o CUB naquele momento era 1.593,55, então significa que cada parcela corresponde a aproximadamente 2,2 CUBs. Ou seja, independente da correção lá na frente, não importa qual vai ser a correção, uma coisa é fixa, que é o quê? A quantidade de CUBs que você vai pagar todo mês. Precisa, pessoal, de uma grandeza, de uma variável que é fixa, porque senão, dada a variação em termos monetários, vai ficar uma loucura. Então é interessante usar o CUB como métrico, porque é um parâmetro, e é um parâmetro fixo, ele é estático. Todo mês você vai pagar 2,19 alguma coisa CUB, 2,20 CUB. Pronto. Ah, o CUB subiu, não importa, você tem que pagar 2,2. E é por isso que os valores das parcelas sobem. Por quê? Porque o CUB todo mês ele está subindo, o valor de um CUB. Só que você não definiu, não foi um valor de um CUB a ser pago. Você definiu foi a quantidade de CUBs a serem pagos, entendeu? Acho que agora ficou claro, hein? Beleza, então significa que você vai pagar 2,2 CUBs todo santo mês. Não é 2,2, tá? É aqui, ó, mas é porque eu tô deixando só com 2 casas decimais, beleza? Mas é dado são várias casas decimais. Ok, beleza, então aqui morreu. Primeira, eu aconselho até a fazer assim, ó, de uma cor. Vou deixar aqui de uma cor, ó. Deixar aqui de azul. Agora, vem, beleza. Aí vamos começar o pagamento. Então, ó, no mês, qual mês? Bom, colocar o mês de fevereiro de 2020. A negociação foi em janeiro. Janeiro sendo a entrada, a primeira parcela vai ser em fevereiro. Então, ó, no mês de fevereiro, qual é o valor? Vou colocar aqui, ó, mês vigente. Qual é o valor do CUB vigente? Ou seja, naquele referido mês. Vou colocar aqui, valor do CUB vigente. E venho aqui. E aqui a gente pode até fazer uma outra coluna. Fazer ela aqui, ó, de rosa, só pra gente
Essa aqui, ó, de rosa, e essa aqui eu vou fazer de laranja, que eu amo laranja. Bom, e aqui vai ser o valor da parcela atualizada. Olha que interessante, pessoal. Vem comigo. Esse aqui vai ser o nosso juros, ou juros do reajuste. Olha que interessante. Ó, beleza. Então, qual é juros do reajuste? Então, qual é o valor do CUB no mês vigente? Ora, depende. Qual é o mês vigente? Por isso que eu gosto de escrever uma coluna só pro mês. Ah, professor, o mês vigente é fevereiro. Perfeito. Então, eu vou lá na tabela. Se o mês vigente é fevereiro, e a gente sempre pega o CUB do mês anterior, então, o CUB vigente é de janeiro, que é 1601,10. Então, aqui, ó, 1601,10. Entendeu? Beleza. E agora, gente? Bom, feito isso, agora você tem o valor da parcela atualizada, que é o quê? Quantidade de cubos que você combinou lá no ato da entrada de pagar todo mês, que é esse rapaz aqui, vezes o valor do CUB do mês vigente. Olha lá. Aí, então, esse é o valor atualizado da sua parcela. É esse valor. Beleza? Então, repara. Qual vai ser os juros, então? Ah, reajustou. E qual foi os juros? Quanto subiu a parcela? Simples, vai pegar o valor atual, reajustado, menos o valor lá do ato da negociação. Dá enter, olha lá. Significa que subiu R$ 16,58. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Opa. Pegaram a ideia, pessoal? Interessante, né? Então, ó, os juros nesse reajuste foi R$ 16,58. No início é pouco. Mas a gente tem que lembrar que são 47 parcelas. Quando chegar lá em meados da parcela, mais ou menos a parcela 29, por aí, esse reajuste, os juros do reajuste no mês vai ser uma diferença de 1.000, 1.500. Aí depende, portanto, de dois fatores. Do prazo. Por que do prazo? Porque enquanto menos vezes você pagar, significa que maior vai ser o CUB questão, né? A quantidade de cubos que você vai ter que pagar por mês. Só que aí você, se o prazo for muito pequeno, significa que você vai pagar uma quantidade de cubos mais alta por mês para liquidar a dívida. A parcela vai ser mais alta, só que a dívida vai terminar num prazo bem mais curto, beleza? Só que em compensação, essa coluna aqui, que é os juros também, o valor final dela vai ser menor. Em contrapartida, geralmente é o que a gente faz em casas populares, coloca lá na frente, para pagar em 15 anos, 10 anos, enfim. Só que em contrapartida, as parcelas, elas no início, né, elas vão começar bem pequenininhas, a variação é bem pequena. Esse é um caso, quando vocês fizerem a planilha como um todo, vocês vão ver que no início, por exemplo, no primeiro ano, a parcela sobe bem pouco por mês, sobe R$30, 40. No mês, deixa eu verificar aqui no meu rascunho, no mês 12, ou seja, depois de um ano, a parcela por mês vai ter subido só R$270. Na 12ª parcela vai ter aumentado R$277,73. Então sobe pouco. Isso é uma estratégia para que pessoas que às vezes têm um pouco menos de capital para investir todo mês consigam adquirir o bem, porque aí é uma parcela que cabe no bolso do cliente. Em contrapartida, o acréscimo, o aumento dela ao longo do prazo é um pouco agressivo, sobretudo lá no final. Por quê? Porque no final vai estar bem mais alta. Aqui no meu rascunho, por exemplo, a última parcela, a parcela de número 47, ela vai estar no valor de R$5.000, um pouco mais de R$5.000. Então, olha, você acordou 3.500 e lá no final você está pagando 5.000. E aí os juros, bom, isso também vai ter um impacto nos juros, né? Mas, bom, o game é esse, né? Esse é o negócio. Então a gente tem que analisar os fatores que fazem variar a parcela. Então, ó, quantidade de parcelas, ou seja, o prazo, se você paga num prazo mais curto ou num prazo mais longo. Óbvio, também algo muito importante que vai afetar diretamente a variação
O juros total é o valor, a variação do CUB, né? Se o CUB sobe muito, poxa, então, ou seja, a valorização da região, isso vai afetar também. E assim, através desses parâmetros, a gente tem essa variação global. Então agora é só vocês reproduzirem. Só não esqueçam que o que é fixo, que não muda, eu vi muito aluno errando, é isso daqui, ó. Vou até colocar de amarelo. Isso daqui que é fixo, que a gente define em amarelo no ato da negociação. É a quantidade de cubos que você vai pagar todo santo mês. Isso é fixo. Agora isso daqui, ó, que é o valor da parcela, isso aqui não, pelo contrário. É um aviãozinho. Decolou, cada mês é um valor mais alto, beleza? Então, ó, o mapa basicamente é só montar essa tabela. E agora, ó, já fiz um exemplo, parcela 1, e agora vocês vão reproduzir para as outras 46. Não tem segredo, pessoal. Beleza? Bom, ficou bem mais extenso do que eu esperava. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado de alguma forma. Se ficar qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar no WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-los. Estou ajudando não só nesse mapa, mas em todas as matérias do módulo de vocês, tá bom? Precisando de ajuda nas atividades também, eventualmente nas provas, contem comigo, vai ser um prazer ajudá-los. E juntos vamos alcançar mais essas aprovações, vocês que estão quase lá, quase com o diploma na mão. Então foco, força e seguiremos juntos mais esses trabalhos, tá bom? Sendo assim, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!